que isso é um fato. Entender que o que é o narcisista de verdade. Só pra eu exemplificar o que de fato seria o narcisista. Esse menino, ele não teve um pai só meio agressivo, meio ausente. Ele passou por um trauma grave, ele foi abusado, ele passou por um trauma dificílimo na vida dele. O pai abandonou ele completamente. Completamente, foi um negócio muito grave. E aí ele não desenvolve isso só no afeto. É na noção, no superego, é na noção lógica da vida. De ordenação da vida dele. De ordenação da vida dele, ele tem o direito de manipular as pessoas. E isso é um narcisista, entendeu? A vida é cruel. A vida é... Ponto, você entendeu? Então assim, é aquele cara... Eu já peguei pacientes assim, né? O cara falando assim, eu quero viajar com a minha esposa pra outro país, eu queria que você me ajudasse. Eu falei, cara, mas e se sua esposa não quiser? Ele fala, então arruma outra lá. Você entende? Ele não tem uma tensão afetiva sobre a questão. Ele tem um total direito de fazer isso. Por quê? Porque sim. Bom, esse é um cara narcisista de verdade. Então, essas pessoas... Isso aí que o Lucas falou, cara, é fundamental. As pessoas precisam parar com esse hiperdiagnóstico, esse negócio tá dando uma treta danada. Porque aí você parte do pressuposto, se o cara é narcisista, não tem o que se fazer. É que a gente chega depois também, você tem grupos de interesse com forte viés econômico da Big Pharma, porque os hiperdiagnósticos, os superdiagnósticos... Vai ficar medicando todo mundo e aí o cara vai ser todo mundo... Sim. Uma sociedade medicada é do interesse de muitos grupos. Então a gente tem uma grande dificuldade também, porque você tratar o comportamento de uma pessoa medicada, e muitas vezes é muito mais difícil. Porque ela já não tem uma certa lucidez. Você medica essa pessoa, você cria uma outra camada de distorção para tratar certos sintomas. Sim. E ela perde totalmente a clareza da bússola moral que ela teria que ter e ela já não tem com a medicação. Perfeito. Eu vi algumas vezes a diferença entre a pessoa que tem um diagnóstico de fato desses vários casos de maturidade. E é muito grande. É um salto, né? Eu gosto de usar a nomenclatura mesmo, de personalidade predatória. Ou esquizofrenia, ou qualquer coisa. Eu faço uma associação muito mais direta com os processos psicopatológicos quando você tem claramente vários indícios e sintomas de personalidade predatória. Porque todo mundo tem o id dentro de si. Sim. E você tem impulsos predatórios, sim, egoístas. Esse é miserável. O nosso id, por definição, é desgraçado. Exato. Só que quando você tem um superego, que é o contrapeso moral, que faz a pessoa refletir, essa personalidade predatória ela não ganha protagonismo. Perfeito. A pessoa que é doente, ela tem a síndrome, ela tem o transtorno psicopatológico, o predador ele é protagonista na história de vida dela. Perfeito. E aí esse processo predatório não é só o violência doméstica, o psicopata, serial killer. O processo predatório ele acontece em posicionamentos de microagressão, invasão do espaço psíquico-afetivo alheio. A maneira como eu me posiciono, a maneira como eu tento me sobrepor a você, a maneira como eu estruturo a minha frase, a minha linguística, principalmente conhecendo o vocabulário do outro, eu pego aquelas palavras que eu sei que vão menosprezar ela, o que é delicado, o que é sensível, e uso com mais incidência ainda por causa Tem uma intencionalidade real, né? De ser predatório. Sim. Agora, existe diferença de graduação, né? Qual que é a diferença no limite entre o narcisista e o psicopata? Na verdade, é a intensidade dessa dissociação. Porque assim, entendendo o seguinte... Se o cara, isso que o Lucas falou assim, imagina esse pensamento predatório. Porque esse pensamento predatório... Então estão no caso do homem imaturo. Sim. 99%. Que isso é o narcisismo, 98% psicopata. É o que eu tô falando, minha mãe é narcisista, provavelmente ela é imatura. Ela é uma imatura. mais velha. Ela é egoísta e imatura. Perfeito. É isso. Ela é egoísta e imatura. Se ela usa manipulação, ela é uma egoísta manipuladora. Se ela usa a carência, ela é uma egoísta carente. Se ela tem uma falta de virtude grave, daí ela manipula. É isso. É basicamente isso. Na grande maioria das pessoas. E a única maneira que ela consegue... Aí tem uma fatia das pessoas, no entanto, que de fato são narcisistas. De 2 a 4% ali vai ter uma fatia de narcisistas. E dentro desses desses tem um recorte menor que é o transtorno antissocial. Exatamente. Propriamente dito. Que aí você já tem um distúrbio neuroquímico. Aí você chega num outro padrão. Na biologia, não só na psicologia. Outro padrão. E aí a diferença entre esses dois, propriamente, o grau? É o grau de dissociação que você tem com o afeto. Porque o narcisista, ele tem muito sólido na decisão dele, que ele tem o direito de agir, ele é predador na decisão e no afeto. Mas ele ainda tem um afeto que ainda, às vezes, olha pro outro e se afeta de forma, né, seja, afetiva no sentido de amorosa, vai. Ele sente a dor do outro ainda. O narcisista, ele ainda sente ainda. Quando você vai se distanciando ainda mais, o padrão predatório agora ele não é só mais no afeto. Ele é na consciência e você tem uma dissociação completa do afeto. Isso é o psicopata, é o antissocial. O psicopata, ele não tem emoção daquilo, você entendeu? Então assim, ele toma uma decisão. Por que você fez isso? Porque eu podia fazer. Pura e simplesmente. A narrativa protagonista sempre do psicopata é a predominância do poder dele.
Pronto. Então tudo gira em torno metafisicamente de fortalecimento do poder pessoal e de engrandecimento do poder pessoal. E totalmente desvinculado de afetos. Totalmente. Zero afeto. Então é um jogo de xadrez. Como que eu faço para me posicionar? No momento que uma pessoa se torna desinteressante, ela ganhou uma liberdade de sair da vida do psicopata. Imediatamente. Até. Você tem que ser desinteressante para não engajar com o psicopata. É isso. No momento que tem um mínimo interesse dele em você, você tá engajado no xadrez dele. É. E ele vai entrar num modo de manipulação, isso aqui é pra te englobar dentro Sim. desse... Qualquer ferramenta que ele vai ganhar uma vantagem no xadrez de ter poder em cima de você. É. E tem um detalhe que, assim, eu vejo poucas pessoas entendendo esse mecanismo, mas a psicopatia, ela não é um negócio que vai entrar em todas as áreas necessariamente da vida da pessoa. Ela tem, às vezes, muito a ver com o tipo de trauma que ela sofreu, com o tipo de influência que ela sofreu na infância e adolescência. Então, às vezes, o cara ele pode ser que ele seja um marido bacana, às vezes. Pode ser que ela até seja pai. Só que, sei lá, financeiramente o cara é maluco, sabe? Assim, ele rouba as pessoas e fala, por que você roubou? Ele fala, ué, porque sim. O cara deixou, o cara não precisava, o cara tinha muito. Se eu não roubasse, alguém ia roubar. É um argumento assim, Esse você fala, argumento psicopático. cara, como assim? Ele falou, mas se eu não Sim, tava sim. lá, o cara tem Se eu não muito. tomasse, choca. alguém ia tomar. Eu acho que pra pessoa que tá em casa, uma coisa que choca além do... Não é, minha mãe mentiu pra mim. E Não. é um outro bicho, né? É outro bicho. É tipo, eu roubei porque alguém ia roubar, é um outro bicho. a Tá numa outra, a dificuldade tá numa de outra olhar- casinha, né? Porque assim que as pessoas olham isso, meu marido é um psicopata. Fala, cara, seu marido provavelmente... Você nem sabe o que é psicopatia. Exatamente. A Esse dificuldade é um de ver problema. a lente do psicopata. Cara, você tem que estudar anos e anos a mente do criminoso pra você começar a conseguir rascunhar o Sim. entendimento do como ele pensa. Porque é um mecanismo de tomar de decisão totalmente diferente do baseado em afetos e em razão. Totalmente. Sim, sim. E aí as pessoas, eu acho que delas terem essa visão muito determinística, que elas falam, não, é doença, então não tem nada que fazer, acabou. É. E isso é uma visão um pouco... É fundamentalmente errada para a maioria dos casos. E mesmo para a pessoa que tem transtornos maiores, vocês podem me corrigir se estiver Há errado, certos mecanismos. a virtude e Supera. outras coisas são coisas boas, que agregam. Eu tenho acho que paciente psicopata. Existem, eu acho que, psicopatas que tenho. desenvolvem através da sublimação funcionalidade. É isso aí. E aí o cara Consegue. se torna o melhor cirurgião do planeta enquanto ele tá vivo, por causa que ele tem uma necessidade visceral de ver corpos humanos sendo abertos. Só que ele precisou adequar o processo dele, Precisa eu direcionar. preciso suturar É. e eu não posso matar esse cara, mas eu A diferença é que vou... essa pessoa muito provavelmente precisa de ajuda profissional. Não, com certeza. Ah, sim, É. com certeza. Com certeza. Essa é a diferença Com básica, certeza. né? Ponto. Agora, se ela for bem direcionada, isso é totalmente possível. Sim, sim. Eu tenho pacientes psicopatas que são excelentes pessoas. Mas é isso, pelo exercício da virtude, Eu pelo tenho exercício racional da tenho virtude. racional. Tem gente que O Totalmente. trabalha... fortalecimento da virtude da razão de novo Totalmente. como fator ordenador. Tem um psicopata que trabalha com a gente. É verdade. Né? O Paquito. Não, Paquito, é. Paquito é um psicopata. É óbvio que ele é psicopata. Total. Manda aí, Lênis. Ó, O pessoal tá falando do Andy do Barbichas aqui, não é o Andy do Barbichas. É, não é. Vocês estão enganados. Eu esse. Parece pra caralho. Não é? Ô, parece mesmo. Parece. Nossa, parece muito. Ó, a Simone Souza, ela tá pedindo pra vocês falarem sobre a pornografia no casamento, causa de muitos divórcios. É mesmo? É uma degeneração, né? O problema é o que tá por trás dessa busca de pornografia. O impulso hedônico. Tá buscando prazer a qualquer custo. E esse processo de você... Prazer não... barato, né? Prazer rápido. É prazer rápido. E aí, o que acontece, por exemplo, com um marido que busca pornografia de maneira constante? Você perde a tolerância com o cortejo com a sua esposa. Perfeito. Você começa a não ter mais sensibilidade de fazer o processo de cortejo. Vamos dizer que ao longo do dia todo, pra você namorar com a sua mulher à noite, você vai precisar tratar ela bem, você vai precisar se importar, você vai precisar avisar onde você tá, ligar onde ela, pra saber onde ela tá. Tomar banho. Cuidar dos filhos, tomar banho. Quando você usa pornografia, você descarta tudo isso aqui porque você já teve a recompensa final, que é o orgasmo. Faz uma conta aqui, ó. Olha só que legal essa conta que eu costumo fazer com meus pacientes quando eu tô falando sobre pornografia. Porque você, inclusive, entender que a pornografia, claro, tem a pornografia sexual, que é específica, mas tem uma série de comportamentos pornográficos que a gente acaba abastecendo a nossa vida sem perceber, isso estraga a nossa vida. Imagina o seguinte, você vai ter uma noite com a tua esposa, você vai comer um risoto de camarão, você vai tomar um bom vinho, você vai ter uma excelente conversa e depois você vai ter um bom sexo com ela, certo? Isso aqui é o programado. Só que antes de você chegar em casa, você passa no McDonald's, come 2 Big Mac e toma um litro de coca. Aí tu fica 2 horas no Instagram, E 2 cervejas. toma 2 cervejas, fica 2 horas no Instagram girando o feed e depois assiste meia hora de pornografia. O que acontece? O risoto vai ter o mesmo gosto? Não. O vinho vai ter o mesmo gosto? Não. O papo vai ser tão bom? Não. E o sexo? Vai ser uma porcaria. A questão é essa, a gente acaba se tem abastecendo de uma dopamina inútil
E ela acaba que não cria... Aquilo que você falou do ritual é muito bom, né? Ou seja, não tem mais a preparação do ritual da cama, do ritual do sexo. A pornografia, ela anula tudo isso. Ela descarta tudo isso. Então, assim, sem contar um outro problema que eu vejo hoje, não sei se você deve ver isso no consultório, com certeza deve ver também. O cara vai se acostumando com o movimento da pornografia. Isso não acontece com todo mundo, tá? Vou explicar, porque é igual droga. Nem todo mundo que fuma maconha vai descambar pro crack no final. Nem todo mundo. Mas acontece cada vez mais frequente. Uma progressão. Uma progressão. O cara começa vendo mulher pelada, daqui a pouco ele tá vendo o casal fazendo sexo, daqui a pouco ele tá vendo umas bizarrices, orgia, não sei o quê. Daí a pouco o cara começa a desejar aquilo que não é desejável, porque ele tá fazendo um processo mimético insistente. O que ele faz? Ele chega no meu consultório e fala: Jorge, eu só consigo ter prazer vendo minha mulher com outro cara. Porque ele se acostumou a ser telespectador do processo. É o início da depravação. É. E é real isso. Tem uma manada de gente no consultório assim. Ele não sente nada com estímulos menores. Isso é uma... Porque o impulso hedônico foi satisfeito de maneira tão absurda que o cérebro dele já não consegue mais se satisfazer com pequenos prazeres. E aí a vida cotidiana perde totalmente o significado, perde o sabor, perde o prazer, por causa de um hábito que tem gente que acha que é simples, ou inocente, ou ingênuo, da pornografia. Mas isso tem a ver também com comportamento vulgar. A pornografia é um tipo de vulgaridade. Então tem a vulgaridade no falar, a vulgaridade no se posicionar, a vulgaridade de... Música, filme. Músicas. Quais rodas de conversa você entra? Perfeito. Com quais pessoas você convive? Porque essa desensibilização acontece na exposição à vulgaridade. A pornografia é um tipo de vulgaridade pornográfica. Mas existem muitas situações e eventos no nosso dia a dia que nos desensibiliza. Perfeito. Eu costumo dizer que a presença da minha esposa muda tudo. Eu falo assim, como é que você sabe se você poderia estar naquele ambiente ou não? Sua esposa poderia estar do lado? É um filtro que você coloca. Se a sua esposa estivesse do seu lado, você falaria diferente? Os seus assuntos seriam diferentes? As suas opiniões seriam diferentes? Se sim, meu caro, você está vivendo uma mentira. Ou com ela, ou com as pessoas que você está agora. E a fragmentação de personalidade... É, fragmentação. É isso. Começa simples, assim. Mas o ápice disso é esquizofrênico. É. Ele tem essas múltiplas fragmentações, vai adoecendo, e ele trata a esposa de um jeito, o filho de outro, o amigo de outro, o sócio de outro, e a troca de fragmentos de personalidade é extremamente exaustivo. Exato. A maneira como ele lida com a pornografia também, e quanto mais vulgar o estímulo, a experiência, mais a personalidade tem que ser monstruosa. Perfeito. Sabe uma parada que eu falo? Esses dias pra trás eu coloquei um story na internet e teve um monte de gente que não entendeu. Sabe, uma galera... Alguém perguntou assim, você tem livre acesso ao celular da sua esposa? Eu falei, caramba, o celular da minha esposa é um negócio... meu celular com dela é um negócio bizarro. Eu não sei como é que eu fiz isso. Mas assim, eu sincronizei o celular com tal maneira que se alguém liga pra ela, eu atendo do meu. Se eu copio alguma coisa aqui, cola no dela. Qualquer foto que ela tira lá, aparece no meu. E eu falei, cara, presta atenção. Ela tem acesso a todas as minhas contas, todas as minhas senhas, todo o meu celular, tudo que eu tenho. Ou seja, eu não tenho uma privacidade. Tem gente que falou assim, nossa, mas quanta insegurança, precisa disso tudo? Eu falei, é o contrário. É assim, não é que eu invado a privacidade dela. A minha vida é totalmente privativa. Só que o dia que ela quer entrar na privacidade da minha vida, ela tem livre acesso. Ela só não entra. Ela só não faz isso. Mas o dia que ela quiser... A é loucura, dela. Como é que eu vou ter privacidade com a pessoa que tem acesso à minha total intimidade? Não faz Qual é a sentido. lógica de ter privacidade com aquilo que é de foro íntimo? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu tô querendo separar o que deve estar unido. É isso. A mesma coisa comigo, a minha esposa tem acesso a tudo, ao meu telefone, às minhas senhas, conta, tudo. Você fala assim, nossa, mas isso é muito falta de individualidade. Eu falo assim, cara, a minha individualidade é tão saudável que eu não preciso protegê-la. É isso, ela é saudável. Com limites artificiais. Perfeito. Ela não entrar na minha conta do Instagram diz que eu sou um indivíduo saudável. Não, não me importar que ela entre ou não é que diz que eu sou um indivíduo saudável. É isso que é o argumento. No fim das contas, é esse que é o argumento. Mas isso não tá no bom senso das pessoas. Fala, Leni, preciso fazer aquilo que você sabe que eu tenho que fazer. Tô ligado. Quando eu bebo muita água. Manda bala. Tô ligado. Ó, a Mônica... Eu também. A Mônica perguntou aqui o seguinte, ela falou que assim, ajudar em casa, o que vocês acham de trocas de funções? Esse debate é muito importante, obrigado, Vilela, por começar essa... Não, homem não lava a louça. Não, brincadeira. Brincadeira, sacanagem. Pô, esses dias eu tava lá ensinando meu filho a lavar a louça lá, teve uma galera que falou, mas falam por aí que homem não tem que lavar a louça. Eu falei, cara, homem tem que servir, pô. Mulher tem que servir, filho tem que servir. Vocês têm que parar com esses argumentos muito engessados. Óbvio,
Dentro do serviço de uma casa, dá para o homem fazer o serviço mais braçal e pesado e a mulher fazer o serviço mais Perfeito. sutil e delicado? Ótimo, melhor. O ideal que seja assim. Mais fácil separar as funções nesse sentido. Vai estar lá eu lavando louça e ela carregando aquele lixo gigante para fora? Inverte o negócio. Mas sei lá, minha esposa gosta de levar lixo para fora e eu gosto de lavar a louça. Então lava, caramba. O problema não tá nisso. Perfeito. O problema é saber fazer essa organização dentro de casa. Eu acho que os dois têm que servir, mas eu acho que o homem tem que ser o homem na casa e a mulher tem que ser a mulher. E é importante, me parece, que as coisas que o homem vai fazer na casa sejam mais as coisas próprias do papel masculino e as coisas que a mulher vai fazer sejam coisas mais próprias do papel feminino. Predominantemente. E acho que inverter essa expectativa cria algo esquisito. Porque o homem, ele nunca vai ser tão bom em ser a mãe quanto vai. a mãe vai ser a mãe. Não vai. Uma pseudomãe. Você tem filho ou filha? Tenho filha. Filha? Então pronto. Os três têm meninas aqui. Já arrumaram as meninas alguma vez? Já tentei. É um caos, né? É um caos. Eu nunca fiz, eu nunca tentei fazer essa... Não, é um caos. Não E outra funciona. coisa, sempre tá errado. Não era a roupa que Sempre devia tá colocar, errado. não era a meia que devia colocar, não era Sempre o tênis tá que devia Não, por colocar. exemplo, a Ana chega pra mim e fala, o Tomás quer brincar de luta. Sobrou pra mim. Ela fala, Ana, olha pra você e fala assim, não sei nem o que... Eu não sei, ele pega uma espada e vem... Ah! A Ana olha pra aquilo e fala, não sei nem como reagir, qual é a... Não dá. Eu acho que existe sim uma expectativa até das crianças que o pai se parte como pai e a mãe como mãe. Eu acho que é uma insanidade isso que tem no mundo atual, que o marido vai ser a mãe na casa, ele vai trocar o papel. Eu acho que não funciona. Eu não tô falando como uma coisa, o machismo. Não, zero. Na verdade, eu tô falando algo... Tem coisas que são até biológicas, são literalmente biológicas. Os anseios das meninas, os anseios dos meninos são diferentes. As meninas têm expectativas em relação ao pai. E expectativas em relação à mãe que são diferentes. Eu não acho que tem como inverter, né? O homem vai agora andar toda hora no avental, isso eu não sei o que e tal. Veja, isso não quer dizer que todos não vão servir. Eu acho que só tem formas diferentes de servir. Eu acho que tem que buscar também a funcionalidade. E a gente vai ver que você ocupar certas funções que tem a ver também com os talentos que vêm inatos na masculinidade e na feminilidade, serve o próprio lar. Porque o que traz felicidade é a mãe ser mãe, o pai ser pai, e isso ser visto como uma ordem estruturada dentro da casa. Mas isso não deve, na minha visão, não deve ser visto como um dogma enrijecido que nunca pode ter alternância. Né? Essa semana minha filha precisava fazer uma salada de fruta lá para a escola dela, e a gente foi no supermercado, comprou as frutas e montou, e a minha esposa cortou Eu tava ali junto na cozinha com ela, e a minha esposa falou, grava, porque eu preciso depois imprimir, preciso mandar para a professora. E dentro daquela função familiar e doméstica, cada um tinha uma função muito clara. Eu tava sendo o cinegrafista, estimulando a minha filha a fazer a salada de fruta. Minha esposa estava cortando as frutas ali e ajudando ela. E depois a gente desfrutou daquela salada de fruta que a gente fez para a tarefa de escola. Desfrutou da salada de fruta. Ó, você viu? Desfrutar da salada de fruta. Gostei. Então, mesmo quando você está falando de uma atividade que é majoritariamente doméstica ou cotidiana, tem posições que são naturais ali, onde o pai pode ocupar certa função, a mãe pode ocupar outra função e os filhos ocuparem outra função também. Sim. Então, eu vejo isso como algo inato e que advém dos arquétipos, que é essa aderência com o mito, com a história do que é o ser mãe, do que é o ser pai, do que é o lar. Por exemplo, eu fui levar o Tomás no Corpo de Bombeiros para fazer uma visita lá. Na casa era natural que eu devia levar ele no Corpo de Bombeiros. Não é algo... naturalmente o pai vai levar ele no Corpo de Bombeiros. Não é algo que é artificial, ou casado, ou meu Deus, vamos planejar, porque... É natural. É natural que o pai leve o menino no Corpo de Bombeiros. É natural que ele leve o menino, sei lá, para fazer um jogo de futebol. Pra ver o jogo de futebol. É normal, não é uma coisa... não é um artificialismo. Eu acho que existe uma organicidade que nós estamos lutando contra de maneira meio esquizofrênica, contra essa organicidade do que é o homem e mulher. E a gente está loucamente tentando... Não, mas aqui... O homem pode isso, a mulher pode isso, a mulher pode isso. Não, podemos fazer muitas coisas. A questão é que você não tem por que nadar contra a corrente se não tem um benefício muito claro. Não tem razão de ser. Perfeito. Não, agora todas as mulheres têm que ser pedreiras e todos os homens têm que ser
assim, não faz sentido, entendeu? Tem que ser, sei lá, enfermeiros, enfermeiras, ou sei lá. É que simplesmente a coisa não encaixa desse modo. Não sei se você conhece aquele documentário norueguês, Sim. Paradoxo da Igualdade.